jovens, eu sou o Marcelão, esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje, jogos de baralho, vamos falar de Whist, que é também conhecido aí como Black On, como Oh Hell, mas eu joguei uma vida inteira com o nome de Foda-se. Basicamente é um jogo de vazas, né? Onde você precisa fazer um contrato, fazer uma aposta. Você aposta que você vai ganhar um número determinado de vazas, né? Na primeira rodada você recebe uma carta, na segunda duas, três e assim por diante, até um número predeterminado aí, de acordo com o número de jogadores, né? Para 4 jogadores, por exemplo, serão 13 rodadas, né? Então você vai aumentando o número de cartas aí, até que na última rodada, cada jogador tem 13 cartas na mão, né? Então, na primeira rodada, vou simular aqui um jogo para 3 jogadores. Os jogadores, cada um recebe uma carta e abre-se um trunfo, né? Nesse caso aqui, paus. Nos jogos de vaza, o que é muito comum é que você é obrigado a jogar o naipe que foi iniciada a rodada, né? Se por acaso você não tem aquele naipe, aí você pode jogar o naipe do trunfo ou qualquer outro naipe que você deseje jogar. O importante é que o trunfo vale mais do que o naipe que foi iniciado. Então, nesse primeiro momento, os jogadores receberam suas cartas, tem aqui o trunfo, e eles vão olhar e vão dizer se vão ganhar a rodada ou não, se vão fazer a vaza ou não. Então, esse jogador aqui falou que não vai fazer, esse jogador falou que vai fazer, e esse jogador aqui, ele fica numa situação que é clássica do nome do jogo, né? Porque ele não gostaria de fazer, mas o número de apostas tem que ser diferente do número de cartas na mão. Então, nós temos uma carta na mão, teremos que ter ou 0 ou 2 apostas. Como já foi apostado uma vez, esse aqui está no clássico foda-se, ele vai ter que apostar, mesmo que ele não queira, né? Quando revela a carta, esse aqui jogou copas, que é o naipe puxado, esse aqui tem uma carta de paus, então ele vai ganhar a vaza, e esse aqui tinha uma carta de espadas, que não serve para nada. Então, esse jogador do meio ganhou a aposta que fez, então ele faz 10 pontos, mais 3 por cada vaza, né? Então ele fez 13 pontos. Esse jogador falou que ia fazer mesmo sem querer e não fez, então ele perde 3 pontos. E esse jogador aqui, ele falou que não ia fazer e não fez, ele cumpriu o contrato dele e ganha 10 pontos. Isso vai aumentando, né, de acordo com o número de rodadas, porque na segunda rodada você tem aí, no caso, 2 cartas por jogador. E você precisa respeitar a regra básica, que é o número de apostas tem que ser diferente do número de cartas na mão. Se tiverem 5 cartas, por exemplo, tem que ter 6 apostas, 7 apostas, 8, ou 4, 3, 2, 1, não pode ter 5. Né? Então aqui, numa segunda rodada, né, os jogadores recebem 2 cartas, abre-se uma manilha, que agora foi um trunfo, né, que aqui foi copas. Esse jogador aqui falou que vai fazer uma. Esse jogador aqui falou que não vai fazer nenhuma. Esse jogador, ele não pode fazer uma, porque senão seriam 2 apostas. Então, ou ele faz 0, ou ele faz 2, né? Aqui no caso, ele falou que vai fazer as 2. Temos 3 apostas e 2 cartas. Alguém vai se dar mal, né? Oh hell. Esse jogador aqui, eu estou colocando sempre o mesmo jogador, mas a ordem vai sendo alterada, né? Esse jogador aqui joga um 7, aqui joga um 6, por enquanto esse naipe está fazendo, e esse jogador aqui vai fazer aqui com 8, né? Ganhou a dele. Abre a segunda com um rei, é uma carta forte. Esse jogador aqui tem 10 de copas, que é uma manilha, né? Então ele vai ganhar. Então, esse jogador aqui falou que ia fazer uma, fez uma. Esse jogador falou que não ia fazer nenhuma, não fez nenhuma. Esse jogador falou que ia fazer 2 e fez uma apenas. Então ele perde 3 pontos. Esse jogador do meio faz os 10 pontos e esse jogador aqui faz 13 pontos, né? Então é um jogo bastante simples, rapidinho todo mundo aprende a jogar e fica muito divertido, porque muitas vezes você faz sem querer, ou você deixa de fazer e alguém que, enfim, você perde pontos, né? Você fica nessa zona desconfortável do foda-se, né? Por mais que seja ofensivo, né, esse nome foi o nome que nós jogamos durante muito tempo, né? Como eu falei no começo, nosso Algo a Mais fala justamente de um jogo que é muito antigo. Esse jogo ele é o ancestral do bridge. Na Inglaterra ele tem o nome de Whist e, na verdade, as vazas, cada rodada vale o ponto da rodada. Então, a primeira rodada vale 1, a segunda vale 2 e assim por diante. E você não tem essa penalidade fixa, né, por vitória de vazas. E também é muito controlado, é um jogo para 4 jogadores, ponto e acabou. Então aqui, o clássico foda-se,
você pode jogar aí com 7, com 8 pessoas até, né? Você vai regular o número de rodadas que vão ter, né? Nesse jogo é costume a gente jogar indo e voltando. O que significa isso? Cresce o número de rodadas, né? Primeira rodada uma carta, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Chegou no limite, então por exemplo, se tivessem 8 pessoas, o jogo iria ter 6 rodadas. Iríamos até a 6ª rodada e depois voltaríamos, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Também é muito clássico você fazer uma rodada sem manilha, sem trunfo, e aí fica bem divertido, porque o cara tem que ter uma leitura melhor do jogo, né? Tem que ter um pouco de sorte, obviamente, mas tem que ter uma leiturazinha do jogo. Então, numa mesa grande isso fica muito divertido, é um jogo que tem esse histórico, né, de pertencer aí a quase que uma casta real, né? Porque o Bridge é considerado o xadrez dos jogos, um jogo muito imponente, um jogo muito importante, e o Whist tem essa coisa mais tranquila, né? Que está aqui presente no Foda-se como uma coisa de você ter as apostas, cumprir os contratos, fazer pontos, os pontos são imediatos, né? E obviamente ao final do jogo a gente vai somando os pontos, né? Então tem que ter um papel e uma caneta para você ir anotando ali e ver quem é que ganha, quem é que não ganha, quantos pontos está fazendo, né? E aí a noite é garantida, são bons momentos de muita diversão. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Um Feliz Natal atrasado, um Feliz Ano Novo, um Feliz 2024 aí. E amanhã, às 23 horas, teremos a nossa tradicional live, onde eu vou falar um bocado disso aqui, porque isso povoou várias noites da gente jogando aí, foda-se, ao longo de café, vinho, outras coisas qualquer, de qualquer maneira, mas é um jogo muito divertido, que vai aí fazer muito sucesso na sua diversão. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!